Pronto, então estamos a gravar então a sessão de hoje dedicada ao Japão. Entramos no mês do Japão, mas quem ainda não viram praticamente nada, porque eu queria fazer primeiro as duas sessões do webinar e depois é que queria começar a colocar informação vária e diversa, que há imensa sobre o Japão. Estas sessões do webinar acabam por ser uma parte muito importante no meio do membership, porque são pessoas que têm conhecimento sobre os temas, são pessoas que trabalham profissionalmente com os temas e, portanto, eu acho que no decorrer deste membership, seja em que mês for, eu, no vosso lugar, assistia sempre aos webinars, porque são uma parte muito valiosa do próprio membership, para além de outras coisas que o membership oferece. O Afonso, eu não podia deixar de o convidar para vir a fazer uma apresentação sobre este tema, que tem a ver com a gastronomia e com as cozinhas japonesas, porque eu tive durante muitos anos uma escola de cozinhas asiáticas, maioritariamente de workshops, e o Afonso foi um dos chefes que trabalhou, que era responsável pela formação dos imensos workshops que nós, não sei quantos foram já, Afonso, mas dos imensos workshops que demos sobre a temática do sushi, do sashimi e das sopas japonesas, e ainda foram mais umas coisas afins. Então, gosto imenso de o ver aqui outra vez, ao fim destes 2 ou 3 anos com a pandemia, eu dediquei-me a full ao mandarim, mas o Afonso continuou com os workshops, que eu recomendo, porque é um momento, é uma experiência muito gira e interessante. Aliás, nós no Japão, quem vem comigo ao Japão, estava aí a Teresa que vem comigo ao Japão, vamos fazer um workshop de sushi, mesmo no Japão, em Tóquio, e acho que são sempre experiências e momentos que aconselho que vocês experimentem. Depois o Afonso pode dizer onde é que estão os workshops. Então, Afonso, vamos embora a isto. Obrigada pela sua disponibilidade e por ter aceito logo de uma forma bem positiva e disponível ter vindo aqui partilhar alguma informação sobre a gastronomia japonesa. Ora essa, Isabel. Como disse, e bem, ou como referiu um bocadinho da nossa história em conjunto, eu conheci a Isabel através dos workshops. A Isabel convidou-me na altura para dar workshops de sushi, visto que eu na altura já trabalhava na área. E entretanto a Isabel deixou os workshops e eu entretanto continuei a dar os workshops com um companheiro de atividade, um ex-colega de restauração, que agora somos como que sócios a dar os tais workshops. E foi assim que nós nos conhecemos. Eu na altura nem estava muito virado para ensinar, mas descobri o gostinho por ensinar, e continuei, e acho que fiz bem, pelo menos tendo em conta o feedback que me dão dos workshops. Isto já lá vão praticamente 5 anos, acho eu, 5, 6 anos, e eu ainda continuo, e acho que cada vez gosto mais, porque também uma pessoa fica mais à vontade para falar e mais à vontade e domina mais o tema. Portanto, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é ensinar, e daí também ter aceito o seu convite tão prontamente, Isabel. Obrigada. Hoje a aulinha não é sobre o sushi, ao contrário do que normalmente é. É sobre a gastronomia japonesa. E para me auxiliar, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha. Será que conseguem ver? É um ecrã em branco, por enquanto. Sim, estamos a ver, Ok, sim. ok, boa. Ahm, Primeiro que tudo, quem sou e porque é que eu estou aqui? Já falei em parte que comecei a trabalhar com a Isabel há cerca de 5 anos, a dar os workshops, mas antes de dar os workshops, comecei por tirar uma licenciatura em restauração, em produção alimentar em restauração, na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Ou seja, tenho uma licenciatura num âmbito geral,
não só me deu conhecimentos técnicos e práticos, como me deu os conhecimentos teóricos por trás da restauração num âmbito geral. E depois, ou durante o curso, tive a oportunidade de estagiar. Havia um momento que era um estágio curricular, e tive a oportunidade de estagiar com o chefe Paulo Moraes, ah, que me abraçou no restaurante Rabo de Peixe. Isto é uma espécie de um flyer que eu fiz. Na altura estava com um aspecto um bocadinho diferente, uh, mas tal como diz a apresentação, comecei pelo restaurante Rabo de Peixe, no Saldanha, que entretanto fechou. Uh, Depois acompanhei o chefe Paulo Moraes a quando da ida dele para o Kanazawa, um dos que há bocado estava a recomendar à Isabel que fosse, em Algés, que este ano que passou ganhou a estrela Michelin. Recomendo vivamente uma ida ao Kanazawa. Há muitas críticas que dizem que é um pedacinho de Japão em Portugal, portanto é um sítio muito, muito engraçado. Uh, Talvez antes ou depois de irem ao Japão com a Isabel, não sei se alguns de vós vão, mas antes ou depois de irem ao Japão, se tiverem saudades, é um sítio que acho interessante ir. Trabalhei no Unisushi na Ericeira também, depois no Imitsu Sushi Bar. Ainda falta aqui ou pelo menos um, que foi o último restaurante onde eu trabalhei, que era o Tamawashi na Amador. Ah, e pronto, esta é a minha, e juntamente com os workshops, esta é a minha formação em termos ah, de sushi, ou mais, não é só de sushi, é de cozinha japonesa, mas muito incidente no sushi. É essa a minha área de especialização, vá, digamos. É muito incidente no sushi, embora no Kanazawa não seja um restaurante de sushi, seja um restaurante de cozinha tradicional japonesa, que já vamos abordar o tipo de menu que é lá servido, porque entra também, faz parte da tradição japonesa e faz parte do que é ser a gastronomia, ou do que é a gastronomia japonesa. Escolhi este título para esta sessão, A Que Sabe o Japão. Uh, a Isabel desafiou-me a arranjar um título para uma sessão sobre a gastronomia japonesa. Eu achei piada a este título, A Que Sabe o Japão. Um, uma metáfora interessante. Vamos tentar no final fazer um apanhado. Antes de abordar a gastronomia japonesa, acho muito interessante explicar um bocadinho uns princípios culturais, pelo menos foi assim que eu lhes chamei, uh, que ajudam-nos a melhor entender os porquês e os comos do, de- do ser da gastronomia, e não só, mas neste caso vamos falar sobre a gastronomia, mas não são só aplicados à gastronomia. São princípios culturais que explicam muita coisa, nomeadamente a experiência do que é ir a um restaurante japonês, ou do que é ir a viver a experiência de ir ao Japão, ou de vivenciar alguma experiência japonesa. O primeiro que eu escolhi é o Omotenashi. Uh, ou melhor, significa cara pública, ou seja, é a face que nós revelamos ao público, mas o significado é mais no sentido de não ter nada a esconder, da arte de bem servir, e eu escrevi hospitalidade done right, fazendo recurso da língua inglesa. Isto revela-se muito, por exemplo, quando vamos a um restaurante de sushi, e pedimos sei lá, um combinado de nigiris, ou X nigiris
imaginem que têm na quarta, no menu, têm um combinado de 5 nigiris. Mas nós somos 6 sentados à mesa. Tenho um grupo de 6 sentado à mesa. O omotenashi obrigaria, entre aspas, ou é voluntariamente feito, segundo a premissa do omotenashi, feito 6 nigiris porque estão 6 pessoas sentadas à mesa e mesmo que o menu indique 5 peças. Portanto, envolve desde a vénia ao entrar em restaurantes, por exemplo, um, ou ao sair também o cumprimento geral japonês. Uh, o Omotenashi engloba não só a boa educação, como a arte de bem servir em todos os sentidos. Outro conceito é o Wabi-Sabi. Wabi, que é tudo, sabi, simplicidade, tem a ver com a convivência e a aceitação da imperfeição, mas nunca esquecer a busca da perfeição, ou seja, o objetivo é fazer sempre cada vez melhor, mas não estressarmos ou, por outro Não lado, precisa nada. aceitarmos. Como? Obrigado. Ah, por outro lado, aceitarmos a imperfeição, tanto dos seres humanos, a imperfeição do que nós fazemos, portanto, envolve também a aceitação da imperfeição, sem nunca esquecer a busca da perfeição. E por fim, o Kaizen, que é um dos que eu mais e melhor aplico na minha vida cotidiana. Uh, Também há, isto agora em jeito de curiosidade, Kaizen é muito aplicado no âmbito empresarial. Kaizen traduzido significa melhoria. Agradecia que se mantivessem com o microfone em mute, porque desconcentra e também acho que para quem está a ver é melhor para termos fluidez. Se tiverem dúvidas, depois, eventualmente, mais chegado ao final, acho que seria o momento certo para colocarmos. Obrigado. Estava a falar do Kaizen. O Kaizen traduzido significa melhoria, está associado ao conceito de melhoria contínua, também relacionado com o Wabi-Sabi, ou pelo menos eu faço a associação do Kaizen com o Wabi-Sabi, que é ter a consciência que nunca existe perfeição e ter sempre espaço para haver uma melhoria. Antes de avançar, isto são tudo princípios que estão muito associados à gastronomia japonesa, até porque no Japão existe muito a perpetuação de uma profissão, ou seja em cozinha, seja no que for, existe muito a questão de escolher uma profissão e ficar a vida toda a trabalhar nessa profissão. Um dos exemplos, não sei se já viram um documentário, que é o Jiro Dreams of Sushi. O Jiro é um dos mais conceituados sushi mans no mundo, e o senhor já vai com, neste momento, por acaso eu não sei se ele já faleceu, mas em 2012 ou 2013, quando saiu o documentário, o senhor tinha 86 anos e trabalhava em sushi há 75. Portanto, e ele próprio admitia que o que ele faz não é perfeito. Ou seja, existe sempre esta consciência da não perfeição e sempre a busca de fazer melhor. Agora sim, avançando. Também gosto de contextualizar um bocadinho para dar mais importância aos porquês e aos comos. São perguntas que eu gosto muito de fazer. Então gosto sempre de introduzir um bocadinho de contexto histórico. Também o faço nos meus workshops, portanto achei relevante trazer para aqui também essa parte histórica.
um dos momentos históricos que fez com que o Japão perpetuasse as práticas e perpetuasse a sua originalidade, as suas tradições, foi o Sakoku, ah, que traduzido literalmente significa país aprisionado ou país sob país acorrentado, melhor dizendo, ah, mas que é traduzido mais comumente como isolamento total. Sakoku ah, caiu um bocadinho em desuso. Hoje em dia já se utiliza mais o termo Kaikin, isto devido ao facto de que, teoricamente, teria sido um isolamento total, mas que na prática resultou só em proibições, só, entre aspas, em proibições marítimas. Ou seja, o Japão continuou com algumas relações de mercado, embora tenha sido esta oportunidade que o governo uh, que estava na altura no poder japonês tivesse expulsado todas as influências ibéricas, ou seja, tanto espanhola como portuguesa, uh, mas devido ao facto de haver uma cristianização, uma tentativa de cristianização da população. Portanto, eles tinham medo que houvesse um dominar do Japão por parte do Ocidente, mas tendo em conta a evangelização ou cristianização da população. Portanto, expulsaram os espanhóis e os portugueses, mas continuaram a fazer comércio, por exemplo, com os holandeses, com os ingleses, com os russos, com a China. Portanto, havia algumas maneiras de fazer, de contornar esta proibição ou este isolamento. Ah, mas o que é facto é que se continuou a fazer comércio, muito mais limitado, como é óbvio, mas continuou a fazer-se algum comércio, daí o termo ter sido corrigido. Ahm, Outra questão também histórica, embora é uma história bem mais recente, nada a ver com o século XVII e século XIX, como é descrito a duração do Kaikin. Ahm, Tem a ver com a cozinha tradicional japonesa, denominada de Washoku, ahm, ter sido considerada pela Unesco Património Cultural e Material da Humanidade, ahm, que acho que é super interessante, ahm, e muito bem atribuída essa distinção. Ahm, é uma, é uma coisa que é algo que foi muito bem protegido, não é? Ao longo dos tempos, resistiu à idade, ah, por influência do que já falámos mesmo ainda agora, mas o resultado foi esse. Embora também tenha tido, como vamos ver um bocadinho mais à frente, algumas influências estrangeiras, como não poderia deixar de ser, até pelo fundamento do próprio país. Ah, mas esta distinção é bastante importante, ah, para também até a divulgação da cozinha tradicional japonesa. O Ashoku, como eu disse, é a cozinha tradicional japonesa, e tem algumas características associadas ou inerentes à própria definição. Ah, Podemos fazer aqui uma leitura acompanhada. A diversidade insiste na diversidade de alimentação, ou seja, não há refeições só de carne ou refeições só de peixe. Normalmente as refeições são sempre feitas de várias coisas, de uh, pickles, por exemplo, de conservas feitas em vinagre, isto é, de produtos fermentados, de produtos grelhados, de produtos fritos, ou seja, há sempre um equilíbrio ou uma diversidade bastante grande
de produtos, normalmente em cada refeição. A naturalidade e a simplicidade estão um bocadinho associados, que normalmente a cozinha japonesa assenta em processar pouco cada, cada, cada ingrediente ou cada matéria-prima, ou seja, existe um grande apreço pela simplicidade e pela naturalidade das coisas. Também daí o famoso sashimi, o peixe cru fatiado. Ah, Frescura também está associado, posso também incluí-lo no exemplo do sashimi, mas há muito o primor pela, da terra para o prato, ou das pastagens para o prato, ou do mar para o prato, ou do rio para o prato, ou seja, processar as coisas o mais rapidamente possível para que elas tenham a maior frescura. Dou o exemplo também até de um prato bastante famoso japonês, estou a chamar-lhe prato, mas podia utilizar o termo, mas é o do polvo cru. Não sei se já alguém daqui teve a oportunidade de ver. Ah, Existe, não é polvo cru, é polvo vivo, corrigindo o que eu disse ainda agora. Existe uma delicacy, uma iguaria ah, japonesa que é ingerir um polvo vivo inteiro. É num espeto e as pessoas põem o espeto à boca com o polvo vivo e então comem o polvo. É uma experiência, mas isto tudo para fazer referência à frescura. Quão fresco eles gostam dos produtos que até comem os bichos vivos. Uh, a sazonalidade, respeitam muito as estações do ano. Regionalidade, também fazem questão de ter as melhores coisas de cada zona. O equilíbrio, e isto está associado um bocadinho universalmente a todo o tipo de gastronomia japonesa. Ah, o equilíbrio entre sabores, nada fazer o abate ou abafar completamente outro elemento do prato, portanto ter sempre o cuidado de fazer um equilíbrio de sabores e de intensidades. A estética também é muito associada à cozinha, à gastronomia japonesa, porque até na escolha dos pratos, até no empratamento, cuidado com a decoração, com as cores, com a disposição dos elementos no prato, há sempre esse cuidado, por mais simples que seja ah, o prato ou o momento da, da refeição que estamos a fazer, há sempre este primor. Ah, e no final pus ali Kaiseki Ryori, ah, que é, traduzido literalmente, é o que vem, é sítio, reunião, cozinha. Ou seja, este conceito está associado ou nasceu de uma cerimónia que se fazia, a cerimónia do chá, ah, em que isto era passado nos templos ou nos mosteiros, em que os monges, ao fazer a cerimónia do chá, colocavam pequenos pratos de pequenas porções de comida para saciar a fome a quem os visitasse. E esta foi a origem desse do Kaiseki Ryori, que ultimamente e hoje em dia é o que define o menu de degustação de um restaurante. Ah, Teve alguns passos intermédios, mas começou por ser parte integrante de uma cerimónia de chá no Japão, para ser hoje em dia o menu de degustação ah, que é feito em cada restaurante. Fazem-se pequenos pratinhos, cada um de cada coisa, ah, em que são refeições de 5, 6, até há kaisekis de 15 pratos. Portanto, não há um número fixo,
a ideia é fazer uma refeição de excelência com vários momentos distintos. Ah, falando agora um bocadinho das influências estrangeiras, como eu disse, como eu falei há bocado, o Japão teve um período de isolamento, mas isso não deixou ou não impediu que sofresse influências estrangeiras, até porque algumas, por exemplo, a chinesa, começou muito antes do século XVII, cerca de, salvo erro, o ano 300 antes de Cristo. Houve uma migração de população chinesa para o Japão, ah, a quando, ou melhor, quando houve essa imigração chinesa para o Japão, ou de população chinesa para o Japão, houve várias coisas que, que foram levadas, não é? Primordialmente foram alguns meios materiais e algumas técnicas agrícolas, o arroz, a soja, o chá, ah, e também alguns utensílios, também não só num âmbito agrícola, mas os hashi, que é o nome que se dá aos pauzinhos, ou o nome que se dá à palavra que nós utilizamos para descrever os pauzinhos, não é? Ahm, Também foi levado pelos chineses para o Japão. A ramen, que no nome original é lamen, também é uma sopa importada da China, e as gyozas, que são uns bolinhos, ah, em inglês chamam-se dumplings, que são mais parecido com o que nós temos, são os rissóis, ah, embora as gyozas não sejam normalmente fritas em profundidade. Uh, São uma espécie de um meio frito, meio estufado numa frigideira, mas são uns bolinhos recheados normalmente com um preparado de carne. Uh, Se ainda não provaram, desafio-vos, é bastante bom. O nome em japonês é gyoza. Influência coreana, o budismo. Os coreanos foram a influência que a Coreia teve, a maior influência que a Coreia teve no Japão foi a religião budista, ah, o que levou durante muito tempo ao impedimento do consumo de carne. Eventualmente houve mesmo uma proibição do consumo de carne por parte dos imperadores japoneses, mas a religião budista, isto é um fun fact, a religião budista impede que nós matemos ah, algum ser vivo, isto é, insetos, mamíferos, seja o que for, para consumo. Ou seja, se o animal já estiver morto, por exemplo, algum animal atropelado na estrada, ou sem intenção de matar para comer, pode ser feito, mas matar para comer é proibido, e daí ter sido uma influência, e daí estar aqui especificado o budismo como uma influência gastronómica. Influência portuguesa, fomos nós que alegadamente levámos o açúcar, o milho, a técnica de tempura, evitar itálico. Tempura é o frito com recurso a palme, ou seja, os nossos peixinhos da horta são, são uma iguaria bastante apreciada e perpetuada no Japão. Ah, Daí o nascimento da tempura. Não se sabe bem qual é a origem da palavra tempura, não se sabe se é tempero ou têmpora, que correspondia aos períodos de jejum do cristianismo, em que não se podia comer carne, só peixe, mas não se sabe se é de um lado ou do outro, ah, se é tempero, se é a têmpora, ah, mas ficou com esse nome, o frito, com recurso à palme, e o cassutera, que é ou deriva do bolo Castela ou do pão de ló, que também é português,
feito à base de farinha, ovos, gemas e açúcar. Ah, também o cassutera que vem em japonês é provido, perdão, ou proveniente de, da nossa influência quando estivemos lá a tentar cristianizar o povo. Alguns produtos japoneses que eu decidi eleger para, para colocar aqui. A gastronomia japonesa não é só isto, não é só sobre estes ingredientes que se assenta, embora estes ingredientes sejam de escritores ou matéria-prima para a maior parte da cozinha tradicional japonesa. Existem mais, como é óbvio, mas com estes ingredientes já se faz mesmo muita coisa associada à cozinha japonesa. Temos, em primeiro lugar, o caso da soja. A soja é utilizada para imensa coisa, não só para a fermentação e origem ao a origem do molho de soja, bastante divulgado. Feijão azuki, que, por exemplo, é utilizado no recheio. uh, a pasta de feijão azuki é utilizada no recheio de alguns doces, uh, nomeadamente os dorayakis. Não sei se alguém aqui é do tempo dos desenhos animados de anime do Doraemon, mas são muito comuns de vermos dorayakis na manga japonesa ou nos animes japoneses. O recheio normalmente é de feijão azuki, uma pasta de feijão. Ah, também são a base da, da, da pasta de feijão utilizados nos doces. Há uns doces de pasta de feijão que, se eu não estou em erro, chamam-se wagashi. Também são feitos à base de feijão azuki, da pasta de feijão azuki. Depois temos o arroz, que também é matéria-prima para muita coisa, não é só consumido como arroz, para acompanhar muito, uma elevada percentagem das refeições que se fazem são acompanhadas de arroz, mas não é só para comer o arroz per se que o arroz é utilizado, também é utilizado para fazer uh, saquê, para fazer mirim, por exemplo, que é saquê doce, um, ou para fazer, entra também na constituição de alguns moés de soja, portanto é algo muito utilizado também. Primordialmente era utilizado até para fazer papel, portanto o arroz é um produto que é essencial e que sem ele não há, ou sobrava pouca coisa das culturas asiáticas no geral, fazendo agora uma generalização, mas havia muita coisa também no Japão que não teria sido desenvolvida. O daikon, que é um rábano alongado, que faz parte também, é bastante presente na culinária japonesa. Os peixes e os mariscos. O Japão tem uma enorme tradição piscatória. É um país que é uma ilha, não é? E portanto tem uma costa enormíssima e sempre fizeram uso dessa costa e portanto há uma grande tradição de peixe e mariscos. Outro facto curioso, eles têm o maior mercado de peixe do mundo, o Tsukiji, ah, que acho que uma ida ao Japão sem lá ir não é bem uma ida ao Japão, mas isso eu também sou suspeito por causa da minha área de formação. Ah, as algas, associado também à parte marítima. Ah, o negi é uma espécie de. É como se fosse o cebolo ou cebolete. É um tipo de alho francês. Ah, o yuzu, que é enormemente divulgado ou conhecido no meio,
Há muita sobremesa que é feita à base de yuzu, que é um citrino. É uma espécie de um limão, mas é super perfumado, super aromático, muito distinto. É muito utilizado tanto para pratos salgados, apontamentos, como para fazer infusões, para utilizar essas infusões para desenvolver outro tipo de coisas, mas é super usado também. O sudashi é outro citrino, um bocadinho menos conhecido que o yuzu. O wasabi, o famoso adamastor do sushi, como eu costumo chamar, é uma espécie de uma criatura mítica, que é muito famoso por ser extremamente picante. Embora o que nós comamos nos restaurantes normalmente não seja wasabi fresco, ou pelo menos se não pagarmos bem por uma refeição, normalmente não temos acesso ao wasabi fresco, porque o wasabi fresco é extremamente caro. Outro facto curioso, o wasabi fresco cresce apenas e só em condições muito específicas, em condições de temperatura muito específicas, em condições de pureza da água muito específicas. Cresce só à margem de ribeiros, nas montanhas do Japão. Portanto, no sítio onde ele cresce, tem de se manter um intervalo de temperaturas ao longo do ano inteiro, uh, um intervalo bastante reduzido, uh, e existe a colheita do wasabi só ao final de 2 a 3 anos, ou seja, é algo que demora imenso tempo e daí justificar o valor de 200 a 300 euros, que é o que se pratica cá em Portugal, e daí não termos acesso num restaurante mais barato, digamos, porque os restaurantes existem é para terem lucro, são negócios. Portanto, é normal que não se utilize wasabi fresco. Existem sim os produtos que nós estamos mais habituados a ver, são produtos processados, que aquela pasta ou aquele pó, chamado pó de wasabi, normalmente contém, ou não contém mesmo o wasabi todo, ou contém 1 a 5% de wasabi, do verdadeiro. Depois existem outras formas de wasabi, mas wasabi, isto tudo para dizer que o wasabi é um produto ah, muito exclusivo, geralmente associado ao consumo de peixe pelas suas características bactericidas e antiparasitárias. Ah, não é seguro, não é 100% seguro, não é? Não nos confere 100% de segurança. Eu costumo apenas fazer a analogia com a malagueta, o papel da malagueta na cozinha indiana, por exemplo. Confere-nos alguma segurança, mas ah, não é 100% eficaz, como é óbvio. A Sakura, que é a flor de cerejeira, é algo muito apreciado no Japão e tem um simbolismo muito forte na cultura japonesa. É utilizada em termos gastronómicos para fazer algumas infusões, também para utilizar, por exemplo, em sobremesas, na altura em que as cerejeiras estão em flor. Também se podem comer as pétalas, embora sejam tóxicas num- numa maior quantidade. Shiso é uma folha de uma planta. Já se vê bastante em Portugal. É super agradável de se consumir, na minha opinião. O gosto é sempre relativo e subjetivo. Ah, mas tem umas notas de canela, a mim faz-me lembrar canela. É super interessante, tem muitos sabores e é muito diversificado a paleta de sabores que conseguimos tirar do shiso. Ah, é algo um bocadinho mais acessível. Em alguns restaurantes de sushi já se vê, nomeadamente para colocar ah, o sashimi de encontro à folha de shiso. É algo que se utiliza até para isso. O umeboshi é uma iguaria também japonesa que, na minha opinião pessoal, uh, passo. É horrível, mas isto são gostos pessoais. É uma espécie de um pickle de alperce,
que é picolizado no próprio sumo e é salgado também, é um sabor super intenso. ah, e de trincar o umeboshi assim direto, sem nenhum tipo de vessel, de meio para ingerir, consegue ser um bocado. Para mim foi uma experiência desagradável, mas fica a referência, se tiverem curiosidade. É extremamente salgado, é amargo e é ácido, mas fica a curiosidade para vocês experimentarem, se quiserem. O Canten ou agar, conhecido cá em Portugal como agar-agar, é uma gelatina de alga vermelha. Foi inventada no Japão, salvo erro, no ano 1658, por um innkeeper, por um taberneiro, ah, que desenvolveu este produto gelatinoso. A nori, que é uma espécie de papel de alga tostado, é o que vem assegurar o recheio dos rolos de sushi. É esta a nori, embora não seja só no sushi que a nori é utilizada, também é utilizada, por exemplo, nas ramens, também é utilizada por cima de alguns okonomiyakis, já vamos saber o que é. Ah, é utilizada numa diversa paleta de, de pratos japoneses, portanto não é só no sushi que podemos encontrar a nori. Hijiki é uma alga castanha que também é bastante apreciada. E o wasabon, que curiosamente é cana-de-açúcar, uh, que é plantada no ponto mais a norte no planeta, ou seja, não há cana-de-açúcar plantada mais a norte do que a que dá origem ao wasabon. Ahm, Também é utilizada na gastronomia japonesa. Estes são os produtos mais, ou que eu achei mais conhecidos, mais divulgados na cozinha japonesa. Ahm, Portanto, ficam com algumas referências também. Pratos ou alimentos típicos do Japão. Fiz aqui uma seleção daqueles que acho que são os melhores para termos uma noção do quão diversificada ah, e do quão rica e saborosa é a cozinha ou a gastronomia japonesa, porque a cozinha japonesa não é só peixe cru e não é só sushi. A cozinha japonesa é bastantes mais coisas, nomeadamente estas sugestões que eu vos apresento aqui. Em primeiro lugar, temos a ramen em cima do lado esquerdo. Ah, Temos ramen de muita coisa. Ah, a que eu geralmente como é de carne, mas podemos ter ramen de muita coisa, ramen vegan, ramen vegetariana, ramen piscívora, ramen de carne, diferentes tipos de carne. Ah, eu normalmente, as minhas são, e aquelas que eu como geralmente são com barriga de porco, ah, e levam imensas coisas. Podem levar, ou melhor, a base é sempre o caldo, o molho do caldo, um óleo aromatizado e noodles. Geralmente pode levar. Cuidado com os microfones, por favor. Geralmente pode levar outras coisas, nomeadamente o cebolo ou o negi, ovo. Normalmente o ovo é em forma de agitama, que é um ovo cozido e depois é marinado. Ah, ah, Outro tipo de algas sem ser a nori, podemos utilizar o wakame, que é aquela alga, se vocês já comeram, sopa miso, é uma alga que é bastante utilizada na sopa miso. Pode ser também adicionado tofu, portanto há um sem fim de
elementos que podemos adicionar à ramen e um sem fim de elementos que podemos fazer a ramen a partir de. Uh, Em cima do lado direito temos o okonomiyaki, é uma espécie de uma panqueca japonesa. Não tem nada que seja obrigatório levar. Normalmente o okonomiyaki é uma maneira de comer o que há. Não é suposto ser especificamente de polvo ou especificamente de peixe ou de vegetais, ou seja, do que for. É algo que é feito com o que há. Eu não- ah, Geralmente é finalizada, como eu já disse, é uma panqueca, uma espécie de uma panqueca que tem recheio. Podemos utilizar até o recheio dos takoyakis, que já vou descrever a seguir, mas é uma espécie de uma panqueca. Depois é finalizada com maionese japonesa, com nori desfeita, quase em pó, e com os flocos que aqui vêm em cima, que são flocos de katsuobushi. Demos só um bocadinho para beber água. Katsuobushi é um produto que falta na minha lista que eu vos dei anteriormente, falta aqui, que é algo que é essencial à gastronomia japonesa. Aqueles flocos são flocos de um tonídeo seco, curado, fumado, cujo resultado final é uma espécie de um presunto, mas extremamente duro e rijo, que depois é ralado num ralador próprio, numa espécie de uma plaina, ah, que existe próprio e específico para ralar e dar origem ao katsuobushi, que é estes flocos que depois são utilizados tanto para comer, assim, em cima de, por exemplo, dos okonomiyakis ou dos takoyakis que vêm a seguir, como também é utilizado para fazer o caldo base ou um dos caldos base da gastronomia japonesa, que é o dashi, que costumo descrevê-lo como se fosse uma infusão de katsuobushi. Ou seja, a água é colocada quase num ponto fervente, é adicionado o katsuobushi a essa água, de a seguir é desligado o lume e temos de dar alguns minutos para que estes flocos assentem no fundo do tacho e depois esse caldo é coado e o caldo resultante é o dashi, que é utilizado tanto para fazer polmes, em vez de utilizar água, utiliza-se dashi, tanto para fazer a base do caldo de ramens, como para fazer a base das sopas miso, para diluir a soja do nosso sushi, ou seja, é utilizado num sem fim de coisas utilizadas na gastronomia japonesa. Passando agora à frente aos takoyakis. ah, Takoyakis são umas bolinhas feitas de uma espécie de uma palma ou de uma massa, quase massa de panqueca. É ligeiramente adocicado, mas não é extremamente adocicado. ah, em que o recheio é, entre outras coisas, o polvo. Taco quer dizer polvo, yaki quer dizer grelhado, ah, ou seja, a base é polvo grelhado e é com polvo que é o mais tradicional, ou o takoyaki é o que se chama estas bolinhas de uma espécie de uma massa de panqueca com o recheio de polvo. Depois também é finalizado com o molho salvo erro, é o tonkatsu e a maionese japonesa, flocos de katsuobushi e a nori desfeita. A seguir temos a tempura, que é bastante nossa conhecida, ah, mesmo que não tenham frequentado restaurantes de,
de cozinha japonesa para comer a tempura de camarão, por exemplo. Nós cá em Portugal temos, por exemplo, os peixinhos da horta, e há quem faça também os jaquinzinhos com a palme, sendo que se forem feitos com palme, pode ser considerado a tempura. A tempura é suposto ser, na tempura é suposto ser utilizada uma palme fina para que a massa envolvente e que frite e que envolve o produto que nós queiramos cozinhar seja leve, não seja demasiado grossa, não seja maçuda e que forme umas bolsas arejadas e que seja crocante. Normalmente as tempuras são assim que são fritas, são tiradas do óleo e postas imediatamente na mesa ou em cima do balcão para o cliente comer o mais rápido possível e o mais prontamente possível. Outro produto bastante utilizado, que por vezes é comum à ramen, são os noodles ou a soba. Ah, há sobas ou yakisobas de muita coisa. A que vem na imagem é de camarão e lulas, mas há yakisobas de muita coisa. Basicamente consiste em noodles com o que quer que seja salteados. Pode ser de frango, pode ser de frutos do mar, pode ser de muita coisa. Um bocadinho à semelhança do chow mein chinês. Corrija-me, Isabel, se eu estiver a dizer coisas erradas. Uh, é bastante Xiaomi, semelhante. hum, Sim, é sim, semelhante à yakisoba, não é? é. Ok. Uh, Passando para baixo, para não irmos já para os mochis, que é mais associado à sobremesa, ou à cerimónia de chá. Para baixo do yakisoba temos o unagi. Consegue-se encontrar o nagi cá em Portugal. Na generalidade dos casos, há nos restaurantes japoneses, ou alguns restaurantes japoneses. É um produto que já chega cá. Podemos fazer nós, com as nossas enguias também, mas já existe este produto embalado e é comercializado assim, já cozinhado, que é grelhado e pincelado com uma espécie de um molho teriyaki. É doce e salgado. ah, é das minhas coisinhas favoritas. É super agradável. E uma das maneiras mais simples de comer é, como vemos na imagem, uma tacinha de arroz branco, só com o nagi por cima e cebola. É ótimo, ótimo. Recomendo-vos experimentar, pelo menos. Perdão. À direita temos o tonkatsu, que nada mais é do que um panado de carne, normalmente é de porco, um panado de carne que acompanha com o molho que tem o nome do próprio prato, que é o tonkatsu, que eu falei há bocado, que se eu não estou em erro é o que acompanha o takoyaki e o okonomiyaki. E geralmente acompanha de uma tacinha de arroz e, como vemos na imagem, uma saladinha de couve. Cá em Portugal costuma servir com couve coração crua e com um molho feito com soja, molho de sésamo, óleo de sésamo, digo, e com daikon, com o rábano japonês que eu falei há bocado. Em cima, do lado direito, temos aqui a imagem, o nome está trocado com a imagem, ou seja, do lado esquerdo temos o dango, e do lado direito temos os mochis. Os mochis é a maneira mais básica, podem ser recheados ou não. É uma espécie de um bolinho ah, feito à base de arroz glutinoso, em que a textura é bastante, ou há quem a descreva como pastilha elástica. É muito gooey, é muito, estica muito, é muito elástico, é uma consistência muito elástica. E o dango do lado esquerdo é feito com a massa do mochi, ah, só que é espetado em espetadas e depois é coberto com o que eu, se eu não estou em erro,
é coberto com maple syrup, com xarope de ácer. Por fim, não poderia deixar de dar um grande destaque ao meu favorito, né? Sou um bocado parcial, admito já, ao sushi. Sushi não é, como vocês já viram, a gastronomia japonesa é imensa. Existe mesmo muito produto, muito prato, muita diversidade, na gastronomia japonesa. Ah, Engana-se aquele que pensar que os japoneses só comem sushi, muito redondamente. O Japão é mesmo muito mais coisas, mas o sushi tem não só um lugar especial no meu coração, e na minha barriga, ah, mas também é algo que eu acredito ser um prato que demonstra muito os princípios da gastronomia japonesa, a simplicidade, a naturalidade, a sazonalidade também, porque há peixes que numa certa altura do ano não são pescados e na outra são, ah, também a ver com a altura de desova. ah, ou seja, é muito. No sushi conseguimos encontrar todos os princípios que eu falei anteriormente da gastronomia japonesa, podemos encontrá-los no sushi. Utiliza alguns produtos muito importantes na gastronomia japonesa, como, embora eu não tenha falado há bocado, o gengibre, está ali do lado direito, é o gari. O gengibre do sushi é o gengibre pickleizado, é cozido e depois é pickleizado. É um limpa-palato, normalmente utilizado para ah, conseguirmos comer diferentes peças com diferentes intensidades sem afetar a próxima. O wasabi eu já falei. Temos o arroz, temos os produtos marinhos. Também é usual, ou pelo menos ah, é válido, ou é legal, vá, digamos assim. Não há nenhuma lei que defina o que é que pode ir no sushi, mas também, para além de peixe e de produtos do mar, como os mariscos, também se pode ver, ou é mais comum ver, sushi vegetariano, quer seja com a tamagoyaki, ah, que é a omelete japonesa, quer com alguns cogumelos, ou com vegetais, portanto é sempre, não é exclusivo de peixe e mariscos, mas normalmente é o que se utiliza até pela origem do sushi, que tem a ver com o facto do sushi ter começado por ser um método de conserva de peixe, ou seja, utilizava-se o produto final da fermentação do arroz, que é o vinagre, ou seja, as fermentações partem sempre de um açúcar, passam por um estágio alcoólico, neste caso seria o saquê, e no final acabamos com um produto ácido, ah, que no caso do arroz é o vinagre. Ou seja, era feita uma conserva em que era utilizado este produto final do arroz, era utilizado para conservar o peixe, fazia-se uma espécie de um pickle de peixe, e isto foram os primórdios, foi mesmo a origem do sushi. Depois, mais à frente, é que se começou a comer o arroz associado ao peixe, e daí ser uma coisa que temos hoje em dia muito, muito associado ao peixe e não a outro tipo de produto, embora também se faça com outro tipo de produtos, mas é mais associado ao pescado e aos mariscos, ah, por essas razões. Só uma curiosidade sobre o sushi: ali atrás temos gunkans feitos de nori. Os gunkans são tradicionalmente utilizados, são peças específicas para se comer ovas. E são tradicionalmente feitos com nori, embora o que se veja na maior parte dos restaurantes de sushi hoje em dia seja com peixe,
e depois em cima leva um picadinho de qualquer coisa. O tradicional é haver guncãs de nori e serem feitos para comer ovos. Finalmente, eu há bocado falei levemente sobre o Kaiseki Ryori, disse que era um menu de cozinha japonesa, menu de degustação. Temos aqui rapidamente, só para também para fecharmos a sessão, uh, temos aqui o que representa ou alguns elementos que representam um menu Kaiseki. Não precisam de ser estes especificamente. Estes são os que normalmente entram no menu Kaiseki. Uh, Podem haver mais momentos do que estes, podem haver menos momentos do que estes. Normalmente, por exemplo, o aperitivo, o Shokozuzen Shu, Shokuzenshu, assim é que é. O aperitivo, que é, neste caso é um licor de ameixa, ah, normalmente não se vê muito em menus kaiseki, ah, mas os restantes é a tendência é serem presença assídua nos menus kaiseki. Uma entrada, o sakizuke, pode ser várias coisas, pode ser uma salada de algas, pode ser, neste caso, é um carabineiro ou um camarão recheado, com, curiosamente, uma salada de algas ao lado. Mas pode ser imensa coisa, não é obrigatório que seja aquilo. Uh, Temos depois um suimono, uma sopa, pode ser uma sopa miso, pode ser uma sopa miso com outros pormenores, pode ser um caldo dashi com alguns, alguns elementos. Portanto, não precisa de ser uma sopa em específico, nada do que está aqui precisa de ser o que existe na imagem. Isto são tudo momentos, descrevem momentos, mas que não é obrigatório os momentos serem estes. Perdão. Uh, Temos o Hassun. Este sim é um que é mesmo obrigatório estar no menu Kaiseki. O Hassun não pode falhar porque tem a ver com a expressão da sazonalidade, ou seja, o chefe vai pôr normalmente alguns elementos que representam os produtos da época, ou que melhor representam os produtos da época. Algumas colheitas da época, alguns frutos que estejam mesmo bons para serem ingeridos na altura em que é servido. Por exemplo, um facto curioso sobre o Kanazawa, muda de menu todos os meses, ou seja, uh, ou normalmente os restaurantes que servem menus Kaiseki tendem a mudar pelo menos de menu consoante a estação do ano em que estamos. Ou seja, faz um menu para o verão, um menu para outono, inverno e outro para a primavera. O Kanazawa leva ainda um passo à frente e faz um menu por mês, consegue expressar ainda melhor o produto daquele mês, que é ainda mais respeituoso, tendo em conta a prática da sazonalidade. Um momento de sashimi, mokusuke, e o misumono, que é finalmente a sobremesa. Pode ser várias coisas. Um dos elementos que normalmente, ou às vezes, encontramos no misumono é o katsutero, uh, que é o tal pão de ló japonês, ou uma gelatina de agar, por exemplo. Podemos utilizar várias coisas, ou um mochi. Existe sempre o momento de sobremesa. Encerrado a nossa sessão, desafio-vos a seguirem o local onde eu dou os workshops de sushi. Não trabalho sozinho, trabalho com o meu colega Luís, que é quem coordena a operação toda. Trabalho com mais dois colegas meus, um deles, curiosamente, trabalha no CAP em Cascais.
e que também é quem dá, juntamente comigo, dá também workshops de sushi, e ele também dá de miso tempura gyozas, e temos um ainda de ramen. Ah, e temos outros workshops, como workshops de vinho, em que a pessoa aprende a fazer uma prova de vinhos como se fosse um enólogo, acompanhado pelo nosso colega Nuno Gonçalves. E temos finalmente um workshop de ceviche, poke e tártaros, que também é o meu colega Nuno Gonçalves a dar. Ah, mas tem todos os pormenores, as datas, as informações sobre os workshops, o que é que se faz, em que datas é que temos abertas, etc. Podem comunicar pelo Instagram da Oficina 8, como está descrito na imagem. Ah, Espero que tenham gostado da apresentação, espero que tenham aprendido. Se tiverem alguma questão, ah, coloquem. Ou então, se não, se surgir depois, também a Isabel facilmente entra em contacto comigo. Ok, Afonso, obrigada, obrigada. Eu acho que foi espetacular, gostei imenso e aprendi imensas coisas. Só lhe ia deixar um desafio. Já temos aqui a próxima palestrante, não podemos demorar muito mais, mas se quiserem pôr alguma questão. Mas ia-lhe perguntar, onde é que recomenda sítios para as pessoas, por exemplo, que queiram, de alguma forma, fazer em casa? Tem algum sítio que possa recomendar para comprarem produtos? Sim, posso recomendar. Ah, Isto do ponto de vista mais asiático genérico, tem o supermercado Shen, em Lisboa, na Almirante Reis e na Rua da Palma, que é a continuação da Almirante Reis, mesmo a chegar ao Martim Moniz. Tem dois supermercados Shen. Tem o Mercado Oriental, que é na Praça do Martim Moniz, como quem está a descer a Almirante Reis, chegando à Praça do Martim Moniz, é do vosso lado direito. É na fachada de um prédio, ao pé de uma antiga torre medieval que está lá, entre dois prédios, existe uma interrupção de prédios, é no anterior a essa torre. Também tem lá um mercado oriental que tem restaurantes e tem lá um amanhecer, mas amanhecer é só de nome, que ele devia ter um nome asiático, porque se é só produtos asiáticos, também é bastante bom. E se quiserem produtos mais virados para o japonês, tem a Goyoya, ah, em Lisboa. Tem uma no Saldanha, outra em Almada e outra no Porto, acho eu. Estes são os sítios que eu me estou a lembrar e que eu me lembro assim mais rapidamente, ah, que possam comprar os produtos e tentar fazer em casa. Ok, ok. Obrigada, Afonso, gostei imenso, foi muito bom. Tem aqui várias pessoas a dizer a gostar, gostei, obrigado, muito obrigado. Aqui vai subir, a gravação vai subir, como vocês já sabem, aliás, vou interromper aqui e fiquem para a Jéssica, que já aqui está também, que vai passar ao tema seguinte, tem a ver com curiosidades culturais japonesas. Certinho. Obrigada, Afonso. Não sei se alguém tem Obrigado alguma eu. questão que queira pôr, quem está aí, se uma coisa mais rápida, tem alguma questão, aproveitem. Senão também me podem visitar na Oficina 8 Sim, a e fazer oficina um 8. workshopzinho de sushi. Estava aqui, nem por acaso, pronto, já estava aqui a ver ao mesmo tempo, já agora compartilho aqui só no instante para verem, para acederem, se quem quiser aceder. Tem aqui várias temáticas. Sushi 1, miso, tempura, gyozas, eu tenho que ir lá e fazer uma visita. Tem sim, senhora. Tem Tenho sim, que ir lá e senhora. fazer uma visita. Queria imenso fazer o de ramen. Ah, Fica desafiada. Está aqui dia 17. Vou falar 26. Não, dia 26, às Dia 17 26 horas. às 17, sim, sim. Acho que me vou inscrever nisto. Acho que me vou inscrever nisto. Vou desafiar aí o grupo. Ou se me quiser enviar alguma coisa, eu ponho aqui no Telegram. Se tiver alguma coisa em JPEG, é mais fácil, Afonso, pode-me enviar que eu ponho aqui no grupo do Discover AG no Telegram, para as pessoas Quero irem que eu tendo a envie par. essa imagem que estava a mostrar? Uhum. Ok. Então, Por exemplo, que eu. assim eu posso pôr e ponho com o hashtag aqui do Instagram e com o vosso contacto. Certo, certo.
Tá bem? Eu vou enviar agora aqui o e-mail da Oficina 8, oficina8@gmail.com, que a Uhum. Teresa perguntou se só estávamos no Instagram. Eu esqueci-me de pôr na apresentação o e-mail. Quem vos vai responder é o meu colega Luís, ah, e é com ele que tratam da inscrição. Eu posso já de seguida enviar-lhe o calendário de março, e depois, se, se quiser juntar o e-mail E o e telefone? o nick, ou o telefone também posso pôr. Eu Sim. faço a reunião da informação, já lhe envio para a Tá Isabel bem. colocar. Aproveita, Afonso, porque este mês é o mês do Japão e vocês, eu como vos disse, quem é meu parceiro aqui, você, ainda por cima é parceiro aqui mesmo com membership, pode mesmo, o próprio Afonso pode colocar no Telegram, desde que tenha a ver Ok. com o Japão. O que vocês Uhum. tenham, podes usar e abusar durante este mês. Aproveitem, Ok. está bem? Certinho. Então, obrigada, vou aqui interromper aqui a gravação, só que depois vamos começar outra isto entre